Ei pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Tela Jurídica e hoje vamos aprender sobre ação penal com meu grande amigo Fábio Viló. Ei pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar, como bem disse a professora Liciane, ação penal. Antes disso, a gente precisa fazer uma pequena diferenciação. A quem cabe punir e a quem cabe acusar. E o que isso tem a ver com a ação penal? Quando a gente fala do a quem cabe acusar, a gente fala de ação penal. A quem cabe punir é ao juiz, ao Estado juiz. A jurisdição pune, através do seu Estado juiz, imparcial, vários princípios que a gente falará ao longo dos próximos vídeos. Mas o direito de requerer a punição cabe ao Ministério Público ou ao querelante. Ação penal pública e ação penal privada. Então, já antecipando, a ação penal ela se subdivide em duas. A ação penal pública e a ação penal privada. Simplesmente tratando dos autores das demandas, dos titulares da ação penal. Esse é o termo correto. No caso da ação penal pública, a demanda se chama denúncia. A peça inicial que vai requerer a punição se chama denúncia. No caso da ação penal privada, a peça inicial que requererá a punição se chama queixa. Então, inicialmente, nos atendo à ação penal pública, ela se subdivide em ação penal incondicionada e ação penal condicionada. Incondicionada é a regra do nosso Código de Processo Penal e do nosso direito. Mas como que eu vou descobrir se a ação penal ela é incondicionada ou condicionada? Ah, professor, o Código Penal tem lá mais de 300 tipos penais, mais de 200, 300 tipos penais. O que você vai fazer? Se a norma não trouxer qualquer previsão de representação ou de requisição, ou seja, se ela for omissa, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, não falou mais nada, então é porque ela é incondicionada, é a regra. A exceção tem que ser informada, a regra não precisa. Então, subtrair para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Se estiver falando alguma coisa, somente se procede mediante representação. Se não estiver falando nada, ela é incondicionada. Se estiver falando alguma coisa, ela é condicionada à representação. O que viria a ser a representação? A representação, sim, nada mais é do que uma manifestação expressa da vítima no sentido de que ela deseja ver o Estado processando alguém. Que ela deseja ter acesso à jurisdição, que é o poder de punir do Estado. Ela deseja que seja instaurado, seja distribuída uma ação penal e aquela pessoa seja devidamente processada, punida e a sua pena executada. Então, a ação penal pública incondicionada. O Ministério Público distribui a inicial acusatória, a denúncia, independentemente de prévia manifestação da vítima. Tomou conhecimento, seja através de um inquérito policial ou de uma notícia que a ele tenha chegado com os elementos de convicção, a justa causa, ele pode distribuir a sua denúncia, a qual será encaminhada ao juiz de direito, que receberá ou não. Ou seja, após receber, teremos início, assim, ao chamado processo penal, que é um conjunto de procedimentos em observância dos princípios constitucionais. Contraditório, ampla defesa, processo penal, acesso à justiça, defesa técnica e por aí vai. Condicionada, a ação penal somente será iniciada por parte do Ministério Público se houver uma representação da vítima ou seu representante legal, em regra, porque nós temos um caso onde a representação tem que ser exclusivamente da vítima, personalíssima. Só a vítima pode representar. Depois vamos falar disso. E a segunda modalidade de ação penal pública condicionada é condicionada à requisição. Mas que caso seria esse, professor? Requisição de quem? Primeiro, do ministro da Justiça. Segundo, em qual caso? No caso do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Eu vou pedir à professora Liciane para que leia para a gente esse artigo 141, inciso 1 do Código de Processo Penal. Código Penal. Pessoal, apenas uma retificação. Sobre a condicionante, o início da ação penal mediante requisição do ministro da Justiça, é no caso do artigo 145, parágrafo único do Código Penal, o qual vou pedir à nossa colega Liciane para que o leia.
Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. O que nos interessa especificamente aqui é a parte inicial do parágrafo único do artigo 145, que fala do artigo 141, inciso 1. O que fala esse artigo? Quando os crimes contra a honra forem praticados contra o presidente da República. Então, pessoal, tenhamos muito cuidado. Nesse caso, como ele não tem acesso, o objetivo do legislador foi simplesmente esse, como ele não tem acesso a tudo que ocorre, muitas vezes não tem até mesmo tempo, a inicial da ação penal, ao invés de ser privada dos crimes contra a honra, a regra é uma ação penal pública privada, ou seja, ele mesmo, no prazo de 6 meses, a vítima ou seu representante legal, deve intentar a ação penal. Mas nesse caso, como é contra o presidente da República, não há tempo, uma situação completamente diferente, a ação penal pública será, na verdade, será uma ação penal pública mediante requisição do ministro da Justiça. Então, superado esse passo, essa parte, a gente tem a ação penal pública condicionada e incondicionada. Qual que é a regra? Ação penal pública incondicionada. Se a lei nada disser, será incondicionada. O Ministério Público tomou conhecimento através do inquérito ou através de uma notícia-crime, ele deverá ou não distribuir a denúncia. Por que ou não? Ele não é obrigado a apresentar a denúncia, tá? É uma opção dele. Se ele tiver todos os elementos de convicção, indício de autoria e prova de materialidade, para isso, os elementos mínimos, a chamada justa causa, ele vai distribuir a ação penal. Agora, caso ele não o faça e chegar aos ouvidos do juiz e ele entender que é um caso, sim, de reavaliação desse ponto, será encaminhado nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal ao superior imediato do membro do Ministério Público. Isso, só para uma observação muito interessante, isso era o que vigia até a publicação, a entrada em vigor do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Antes, o juiz, ele fazia um juízo de valor. E aí ele encaminhava ao superior do Ministério Público. Agora, com uma espécie de melhoria do nosso processo penal acusatório, tirando os resquícios inquisitórios, não cabe mais ao magistrado definir isso. No momento que o Ministério Público, que o representante do Ministério Público julgar que não é caso da propositura da denúncia, da ação penal, ele vai de ofício encaminhar ao seu superior imediato, que ratificará ou não esse ato. Então é muito interessante, é uma mudança extremamente recente, que começou a valer no dia 24, na verdade no dia 23 de janeiro de 2020, a qual pode cair em provas, então vamos ficar atentos. O resquício inquisitorial do Código de Processo Penal vem sido removido. Há essa tentativa por parte do legislador. E essa é bem interessante. Então agora vamos passar para a ação penal privada, privativa da vítima ou de seu representante legal. Aqui não cabe ao Ministério Público agir em nome da pessoa, mas sim a própria pessoa. Mas para isso, após a consumação do crime, a vítima deve agir no prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses é o mesmo que se apresenta aqui para representação. A vítima tem 6 meses, ou seu representante legal, para representar a autoridade. Superado esse prazo de 6 meses e a vítima se mantendo inerte, superado o prazo de 6 meses e a vítima não apresentando a inicial acusatória, chamada de queixa-crime, nós teremos o quê? A famosa decadência. O direito de ação decaiu, acabou. Não pode mais haver a propositura de uma ação penal privada ou pública contra o suposto autor dos fatos. Então fiquemos atentos à decadência. Não vamos confundir com prescrição, com nenhum outro instituto que venha a extinguir a punibilidade. Tá bom? Então 6 meses para representar, 6 meses para propor a inicial acusatória. 6 meses contados de quê? Do conhecimento da autoria, do conhecimento do autor, da identificação do autor. Beleza? A ação penal privada ela pode ser propriamente dita, que é a regra, onde a gente tem aqui os maiores exemplos nas ações, nos crimes contra a honra. A gente tem
a calúnia, a difamação e a injúria, exatamente nessa ordem, 138, 139 e 140 do Código Penal. Sugiro a vocês que leiam bem esses artigos, bem como os seguintes que trazem algumas anotações sobre ele. Querem diferença de calúnia? Rapidinho para difamação? Vamos lá. Caluniar alguém imputando-se a ele fato que você sabe não ser o autor. Cometer um roubo ali na rua. Eu vou falar que foi a doutora Liciane, mas eu sei que não foi ela, mas o crime ocorreu. Isso é calúnia. Caluniei alguém imputando um fato criminoso que eu sei não ser ela a autora dele. Difamação. Eu imputo um fato desonroso, um fato contra a sua honra, mas não é um fato criminoso, tá? E também a gente não pode confundir a difamação com a injúria. A calúnia, a difamação, perdão, vamos começar pela injúria, que ele é mais fácil. A injúria, a gente ofende a honra subjetiva, o íntegro, o âmago da pessoa. Eu ofendi alguém com uma palavra muito feia. Sua isso, sua aquilo. Isso eu estou ofendendo a honra subjetiva da vítima. Na difamação não há ofensa a essa honra subjetiva, mas eu imputo a ela um fato desonroso, eu imputo a ela um fato complicado, como por exemplo, ela tem vários namorados, ela é uma mulher que vive na noite com vários namorados. Eu estou ofendendo a honra subjetiva, eu estou xingando, por exemplo, vamos usar uma palavra aqui complicada. Doutora Liciane, me fala uma palavra complicada aí. Aquela vadia. Aquela vadia, aquela filha disso. Né? Aquela aquilo. Isso é injúria. A calúnia, ela fica na noite. Eu não estou ofendendo a honra dela subjetiva, mas é um fato que traz um certo incômodo. Então a gente tem esses três crimes. Calúnia é um crime que ela não cometeu. A difamação, eu a ofendo, mas sem ir no seu âmago, sem ir na sua questão mais subjetiva, mais íntima, ofendendo mesmo. E tem a injúria, que seria exatamente injuriar a sua honra subjetiva, ofendendo, atribuindo uma palavra de baixo calão, alguma coisa do tipo. A gente tem a ação penal privada personalíssima. E agora eu peço novamente que a doutora Liciane nos ajude com a leitura do artigo 236, parágrafo único do Código Penal. No crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Essa é uma exceção prevista no nosso Código Penal. A regra é a ação penal privada propriamente dita, onde a vítima ou seu representante legal pode intentar a ação, pode distribuir a queixa-crime. Mas nesse caso, somente a vítima do crime, que a doutora Liciane nos leu, poderá propor a ação penal no prazo de 6 meses. A ação penal privada, ok? A chamada queixa-crime. Essa é uma das exceções que costumam cair em prova com muita frequência, né? Então fiquemos atentos. Muito interessante aqui, e eu vou pular, que é a ação penal subsidiária da pública, a ação penal privada subsidiária da pública. Eu vou falar primeiro da concorrente, para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade para falar dela. Então, a ação penal privada concorrente. A gente tem, que eu vou pedir novamente à doutora Liciane. Então, a súmula 714 do STF é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal no crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Perfeito. O artigo 141, inciso 2, ele fala exatamente disso. E aqui eu vou ler para vocês. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra funcionário público em razão de suas funções. Quis o legislador que a ação penal pública aqui fosse concorrente, ou dele, ou do representante do Ministério Público após representação, nesse caso aqui. Por quê? Porque entende-se que ele está agindo em nome do Estado. O servidor público, ele é um servidor da sociedade, um servidor público. E o legislador quis colocar as ferramentas estatais de acusação à sua disposição.
Então ele colocou essas duas possibilidades. Olha, funcionário público, ou você tem o trabalho de elaborar a queixa-crime, ou você simplesmente vai até uma delegacia de polícia ou diretamente ao Ministério Público e faça uma representação. Nesse último caso, o promotor de justiça apresentará a denúncia. Então é uma outra exceção que nós temos em relação à ação penal nos casos de crimes praticados contra a honra, ok? Agora, por fim, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? O Ministério Público ele tem um prazo para apresentar a denúncia. E em não o fazendo, cabe ao ofendido, subsidiariamente, apresentar a queixa. Então, o Estado ele foi omisso. O Estado, o Ministério Público, que é o representante do Estado na busca pela jurisdição. Em ele sendo omisso, não apresentando a denúncia no prazo de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, cabe ao ofendido apresentar a inicial acusatória, que se dará através de uma queixa-crime. Então, essa é a ação penal pública, privada subsidiária da pública. Eu vou pedir à doutora Liciane para que leia o artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Excelente. Agradeço a doutora Liciane. Só lembrando que o prazo para oferecimento da denúncia ele vem previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal. Vou falar aqui rapidinho do perdão e da retratação. São dois institutos que estão intimamente ligados à ação penal e que vocês verão com muita frequência. Relacionado à retratação, ela se aplica no caso da ação penal pública condicionada à representação. Eu fui lá na delegacia, fui vítima de um crime. Minha esposa me bateu, vamos supor. Uma lesão corporal, leve, mas é uma lesão corporal. E é um crime que depende de representação, ok? Representei, a ação penal não iniciou, não teve início ainda, não foi ao Ministério Público para que ele intentasse a inicial acusatória chamada denúncia. Nesse meio termo, entre a representação e o oferecimento da ação penal, eu desisti, eu fiz as pazes com minha mulher. Vamos ficar bem, não vou te processar não quero te prejudicar, porque responder a uma ação penal é algo extremamente danoso. Suja a ficha, né? Certidão de antecedentes, folha de antecedentes e por aí vai, complica muito a vida da pessoa. Eu posso simplesmente retratar daquela representação. Muito bacana, né? Eu desisti. Agora, vamos supor que minha mulher brigou comigo de novo, mas não me bateu. E aí eu falei, o quê? Eu ainda estou no prazo de 6 meses, o crime não tem 6 meses que foi cometido. Eu posso representar novamente. Então eu tenho uma representação a qual eu retratei e representei de novo. É meio confuso, mas é possível. Se eu fizer isso tudo dentro do prazo de 6 meses, é válido. O Ministério Público deve oferecer a denúncia ou, em não fazendo, encaminhará ao seu superior imediato que definirá se será ou não oferecida a denúncia. A retratação também existe no caso da ação penal privada, onde eu posso simplesmente desistir dessa inicial acusatória. Pois bem, sobre o perdão é algo muito interessante. O perdão de quem? O perdão da vítima. Eu posso perdoar o meu algoz, aquela pessoa que cometeu um crime contra a minha pessoa. Só que se existirem 2 réus e eu fui a vítima, eu perdoar apenas um desses réus, consequentemente o perdão se estenderá ao segundo, ok? Agora, existem 2 vítimas e um réu. Se só uma das vítimas perdoar o réu e a outra não, a ação correrá em relação àquela outra vítima que não perdoou. Agora, em relação a mim que perdoei, não haverá se falar em ação penal. Ficou muito claro isso? Então, recapitulando. Artigos 105 e 106 do Código Penal deixa muito claro que, em existindo 2 réus e havendo perdão em relação a um deles, esse perdão vai se estender aos 2. Eu não posso perdoar só um dos réus, só uma das pessoas que me causaram, que violaram o meu bem jurídico tutelado. Agora, se existem 2 vítimas e só uma perdoou, a ação penal vai correr em relação à segunda vítima. É direito dela buscar a jurisdição.
Eu não posso simplesmente desistir para o outro. Não, eu desisto do meu direito. O bem jurídico é dos dois. Eu desisto do meu bem jurídico, de requerer a jurisdição em relação a mim. Ao meu colega, não. Então, isso é muito claro nos artigos 105 e 106. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade e até o próximo vídeo.